eu senti uma presença muito grande do Espírito Santo. E eu sou testemunha ocular dos livramentos que o Senhor tem dado para esse homem. E o cuidado que o Senhor tem na vida dele. Eu acho que ele muitas vezes não tem dimensão de tudo isso. Ele falou aqui, mas amados, eu vejo que o propósito que Deus tem, o cuidado que Deus tem na vida dele é muito grande. Ele ainda não conseguiu dimensionar isso. Mas eu tenho visto o quanto Deus é cuidadoso com a vida dele. Amados, pensa uma criança que foi uma tentativa de aborto e que Deus já salvou lá porque foi um aborto que não deu certo. E depois, com 2 anos, o diabo tentou ceifar a vida e não deu certo. Você acha que isso é pouco? É porque Deus é que dá a última palavra. A última palavra é do Senhor. O inimigo pode dizer que tu está derrotado, mas a última palavra é do Senhor. É Ele que vai dizer, é Ele que determina. Não é o diabo que vai dizer para a tua vida se é o fim, se é o começo ou se é o meio. É Deus que vai dizer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ô, glória. Senti de falar isso, amado. Deus tem propósito. E o que eu quero falar hoje com vocês, compartilhar com a igreja, é algo que Deus já tem colocado no meu coração, amados. Eu não entendo ainda, não sei o porquê, mas o Senhor tem falado muito comigo sobre o Espírito Santo. E é sobre o Espírito Santo que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Então abram a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 5, aleluia, versículo do 18 ao 21. Glória a Deus. Aleluia. Versículos do 18 ao 21. Deus maravilhoso, te adoramos, Pai. Aleluia. Amém, amados? Diz assim a palavra: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Pode sentar, amados. Aleluia. Papai, eu declaro aqui, diante da tua igreja, que eu sou dependente do Senhor. De mim mesmo, Senhor. Não tenho nada, não posso falar nada, não posso acrescentar nada. Mas eu te peço que o Senhor coloque as palavras na minha boca. Que eu seja nessa noite instrumento nas tuas mãos, Pai. E que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. E que nesta noite nós venhamos sair daqui, Pai, diferentes, transformados, Senhor. Que o Senhor haja na nossa mente, trazendo a revelação da tua palavra, o entendimento da tua palavra, Senhor. Porque é através do entendimento que nós possamos mudar o nosso comportamento, Pai. E que assim seja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia. Então, o tema que eu quero explorar com vocês hoje é cheios do Espírito Santo. Aleluia. Como que podemos ser cheios do Espírito Santo, amados? Ali nos versículos que eu li para vocês, o apóstolo Paulo, ele fala ali bem no começo: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Então, amados, primeira coisa, precisamos ser cheios, completamente cheios do Espírito.
O apóstolo Paulo, ele fez uma comparação. Ele comparou ali a embriaguez. Olha que comparação forte que Paulo fez, né? Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como assim? Embriaguez com o Espírito Santo. Se nós lembrarmos lá em Atos, quando a igreja recebeu o Espírito Santo, aqueles homens que estavam lá vendo o que estava acontecendo no Pentecostes, eles expressaram, esses homens, como assim? Eu não lembro agora, é tal hora do dia, mas eles estão embriagados? Falava lá, né, que eles pareciam como se estivessem embriagados, porque eles tiveram uma manifestação ali em línguas, acredito que nos seus corpos também, talvez em movimentos, como a gente sabe como é o povo pentecostal, meio barulhento, né? E ele compararam, aqueles homens que estavam ali, compararam que eles estavam embriagados. E Paulo aqui, ele fala, ele compara que ser cheio do Espírito Santo é como se a pessoa tivesse meio que embriagada. Por que Paulo fez essa comparação? Por quê? Vamos parar e vamos pensar um pouquinho, amados. Quem aqui já não viu alguém embriagado? Tem alguém aqui que nunca viu alguém embriagado? Não, né? Todo mundo já viu alguém embriagado na vida, certo? A pessoa que ela está embriagada, amados, ela muitas vezes perde a timidez. Não é verdade? Ela faz coisas que a gente nem acredita que ela faz. Não é verdade? Ela pode ser até uma pessoa tímida, mas se ela está meio embriagadinha ali, meio alegrinha, né? Ela esquece que ela é tímida. E ela faz coisas, às vezes fala coisas que ela não falaria, age fazendo algumas ações que talvez ela não faria no seu estado normal, certo? Então, uma das situações que a gente percebe quando alguém está embriagado é que ela perde a timidez, certo? Cria coragem para enfrentar seus medos. A pessoa que está embriagada, ela cria coragem, irmãos? Não é verdade? Cria coragem. Às vezes ela não tem coragem de fazer alguma coisa, mas quando ela está embriagada, ela cria coragem. Eu lembro de um episódio que aconteceu conosco, até falei para o meu esposo que eu ia comentar. Nós tínhamos um vizinho ali na rua onde nós moramos, que ele se embriagava. E nós tínhamos um cachorro, amados, que só pela misericórdia, o bicho parecia que era possesso. Porque esse bicho, ele dava um jeito de escapar da corrente. Nós botávamos aquelas correntes de pitbull nele, ele era um puto desse tamanho assim, tamanho GG. Ele dava um jeito de afrouxar aquela corrente e ele fugia. Ele pulava uma cerca de 1,20 m de altura, assim, de boa. E visitava todos os vizinhos da rua. Ele pulava em todas as cercas, ia no quintal, comia a comida do gato dos vizinhos, fazia as necessidades dele no terreno. E um dia esse vizinho, ele, embriagado, criou coragem de ir lá falar com o meu esposo. Ele sabia que o Carlos era policial, então ele não é que a gente deixava mais, a gente cuidava do cachorro, mas o cachorro às vezes era difícil. Pensa um bichinho rebelde. Ele criou coragem e ele foi lá no portão da nossa casa e chamou o Carlos. E aí ele enfrentou assim, né? Ele falou, eu vou matar o teu cachorro. Vou matar. Ele vai pular lá no meu quintal e eu vou matar ele. Aí meu irmão, matar tu não vai. Tu pode dar um susto nele, sei lá, enxotar ele, jogar uma pedrinha para assustar, mas matar o meu cachorro tu não vai. Não, eu vou matar. E ele lá daquele jeito. Então ele criou coragem, coisa que ele não tinha, mas embriagado ele criou coragem de ir lá, né? Mas graças a Deus, assim, depois do cachorro a gente fez uma doação, ele foi lá para o sítio, aí ele ficou bem à vontade lá para pular e fazer as peripécias dele. E uma pessoa embriagada, amados, não é aquela pessoa bêbada. Existe diferença entre o embriagado e o totalmente bêbado, que está caindo, que está embriagado. É a pessoa que ela ainda está lúcida, sabe? Mas ela começa a ter um pouquinho mais de coragem, fazer umas coisinhas que ela não faria. Mas ela está ciente do que ela fez. Ela não está sobre o domínio total de que não sabe o que faz. É a diferença do embriagado para o totalmente bêbado. Então ela fica com mais disposição para fazer as coisas. Ela começa a ficar mais disposta.
gosta, e ela vai, ela faz e tal, ela fica mais, vamos dizer assim, agitadinha. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amados, cheios do Espírito Santo, a gente perde a timidez, a gente não tem mais timidez de falar do Senhor Jesus e das coisas que Ele faz. Aleluia. Aleluia. Certo? Porque a gente está cheio, então a timidez não mais nos pertence. Nós criamos coragem, coisa que muitas vezes a gente não tem. Às vezes você vai lá na frente do teu patrão, o dono da empresa, e você vai lá e você fala de Jesus, você perde o medo. Aleluia. Né? E você começa a ter mais disposição para fazer as coisas para Deus. E você vai atrás, e você corre, e você vem lá da Barra Velha para cuidar do povo de Joinville. Não é verdade? Você começa a ter mais disposição. Então o apóstolo Paulo, ele fez esta comparação para talvez trazer um entendimento melhor o que é ser cheio do Espírito Santo e o que esse enchimento traz para as nossas vidas. Aleluia. E eu digo isso, amados, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu jamais me imaginei um dia estar falando para um povo. Jamais. Eu jamais. Porque se eu pegasse o microfone, acho que eu sinto friozinho na barriga, dá aquele nervosismo. Mas o Espírito Santo, ele nos impele a fazer a obra do Senhor. Aleluia. Então Paulo, ele falou que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. É diferente do batismo. Existem duas situações. Nós somos batizados com o Espírito Santo, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nem todo que é batizado é cheio. Se você não tinha esse entendimento, hoje você vai ter. Nem todo mundo que é batizado no Espírito Santo e que fala em línguas é cheio do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. O batismo do Espírito Santo, ele é um selo, ele é uma marca do Espírito Santo na nossa vida. E o ser cheio do Espírito Santo é a busca contínua pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus na nossa vida. É a busca contínua que vai nos deixar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Por isso, amados, muitas vezes nós vemos pessoas, cristãos, que eles não avançam na vida espiritual, porque eles têm o batismo, a marca, mas eles não estão cheios. E nós precisamos estar cheios. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a palavra, a Bíblia, ela nos traz exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e aquilo que elas fizeram com esse enchimento. Exemplo, eu tenho que falar rápido, tenho que correr. Lá em Lucas 1,15 fala de João Batista. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre, a palavra diz que ele era cheio do Espírito Santo, porque ele tinha um propósito. Ele iria batizar nas águas o povo. Então João Batista foi cheio do Espírito Santo. Pedro, lá em Atos, capítulo 4, versículo 8, ele foi cheio do Espírito Santo para falar a pessoas a autoridade. Coisa que Pedro talvez não tivesse coragem, mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi ousado e ele falou, aleluia. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 31, diz que toda a igreja foi cheia do Espírito Santo quando unânimes oravam e o local tremeu, aleluia. O local onde eles estavam tremeu, porque toda a igreja estava cheia. Você já parou para pensar? Se esta igreja aqui, todos nós, estivermos cheios do Espírito Santo, o que vai acontecer? Você já parou para pensar, amados? Glória a Deus. O que vai acontecer se todos nós aqui estivermos cheios do Espírito Santo? Aleluia! Essa igreja vai tremer. Glória a Deus. Glória a Deus, vai tremer, amados. Vai tremer, aleluia. Então, amados, nós precisamos permitir que o Espírito Santo esteja no controle da nossa vida. Precisamos permitir que Ele esteja no controle. Porque o Espírito Santo, Ele não vai chegar e te tomar.
assim, de qualquer jeito. Nós precisamos permitir. O Carlos hoje falou, eu estou aqui, eu estou aqui para adorar, eu estou aqui. Ele permitiu. Eu estou aqui para receber, eu quero batismo. Eu estou aqui, eu quero. Ele permitiu que o Espírito Santo viesse, se manifestasse na vida dele. Porque quando nós não permitimos, o Espírito Santo não vai fazer nada. Ele é um cavalheiro. Ele não invade a nossa vida, a nossa vontade, a nossa privacidade. Quem faz isso é o diabo. O diabo faz. Ele entra de qualquer jeito, arrebenta com tudo. Mas o Espírito Santo não. Ele precisa que nós permitimos e que nós queiramos que ele entre, que ele faça. Aleluia. Então nós precisamos permitir. A questão, amados, não é o quanto nós possuímos do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo possui de nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Essa é a diferença. Quanto que o Espírito Santo possui da minha vida e da tua vida? Quanto, amados? Quanto que ele possui? É muito, é pouco, é nada? É uma migalhinha? É algo maior? Quanto? Quanto o Espírito Santo possui da nossa vida? Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, ele influencie a nossa vida. Porque sem ele, amados, nós não vamos avançar. Nós não conseguimos avançar. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele subiu e o Espírito Santo desceu. Ele deixou o Espírito Santo aqui. Para quê? Para nada? Para nós, amados. Para nos ajudar, para nos capacitar, para nos ensinar, para nos encher. Para que nós caminhássemos, para que nós não desistíssemos. Por que muitas vezes a gente desiste? Porque a gente não está cheio. Você acha que alguém cheio desiste? Você acha que um copo cheio, se der um vento, ele vai virar? Se ele está cheio, não vira. Agora, se ele está vazio e vem um ventinho lá, derruba o copo. Não é verdade, amados? Se a gente está cheio, transbordando, tu acha que a gente vai cair? Não vai. Não vai. Aleluia. Por quê? Porque estamos cheios, estamos transbordando, estamos fortalecidos. Se estamos vazios, estamos fracos. Quando vem dificuldade, adversidade, a gente cai, a gente quer retroceder. Aleluia. Não podemos, amado. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos buscar. Aleluia. Lá no versículo, há uma ordem. Lá no versículo 18, diz assim, na segunda parte: mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é um verbo no modo imperativo. Aí, ó, o pessoal que estuda aí, ó, ensino médio, 7º ano, 9º, 8º, enfim. Tempos verbais, modo imperativo, quer dizer imperativo, impera, é uma ordem. Paulo não disse se vocês quiserem ser cheios, né? Se vocês quiserem, vocês podem se encher. Ele disse, enchei-vos. Ele deu uma ordem, enchei-vos. Vai, faz, enche, se encha. Ele não perguntou se você quer, ele disse, enche, se encha do Espírito Santo. Ele não perguntou se você tem vontade, ele disse, se enche do Espírito Santo. Ele não perguntou a tua condição, ele disse, se encha do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ele não perguntou se tu pecou hoje. Ele só disse assim, ele se enche do Espírito Santo. Glória a Deus. Por quê? Quando a gente se enche do Espírito Santo, o pecado, ele vai perdendo território na nossa vida. Por que nós pecamos tanto? Porque nós estamos cheios. Não estamos cheios porque tem espaço para o pecado. E quando damos espaço para o pecado, nós pecamos. Porque é a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensinou, através do apóstolo Paulo, que nós precisamos nos encher do Espírito Santo
para que nós não venhamos cair, pecar, retroceder. Uma hora eu vou, uma hora eu não vou. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Não está cheio do Espírito Santo. Não está cheio do Espírito Santo. E a falha é de Deus? Não é de Deus, a falha é nossa. Porque a gente prioriza outras coisas e não prioriza o encher-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus nos fez tão inteligente, mas às vezes a gente parece que, peraí, vou tirar minha inteligência, vou colocar aqui. E agora eu vou fazer umas coisas meio sem inteligência. Porque se a gente quer vencer as batalhas, as dificuldades, a gente tem que ser cheio. Porque senão a gente não vai vencer. Tem gente que continua caindo no mesmo erro. Pedalando no mesmo erro. Porque ainda não se encheu. Amados, nós precisamos nos encher. Porque a partir do momento que a gente está cheio, a gente vence. Você acha que os apóstolos, os 12 apóstolos lá, eles conseguiram espalhar o evangelho porque eles estavam vazios? Você acha que eles foram lá decapitados, crucificados, mortos, porque eles estavam vazios? Na hora que chegasse o primeiro lá, eu vou te crucificar, aí, ó, sai correndo. Correndinho, que é muitas vezes que a gente faz. A gente sai correndo, a gente foge. Ele ia fugir. Ele não ia suportar. Estevão, outro homem cheio do Espírito Santo, lá em Efésios. Outro homem cheio do Espírito Santo. Foi apedrejado. E o que Estevão falou? Eu estou vendo os céus abertos e eu vejo Jesus à direita. Aleluia. Estevão estava vazio? Você acha que Estevão estava vazio? Né? Vazio do Espírito Santo não estava? O Espírito Santo não estava ali. Estava cheio. Tanto que ele ainda falou, não impute sobre eles esse pecado. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não temeu a morte porque ele estava cheio do Espírito Santo. Uma pessoa vazia vai conseguir fazer isso? Não vai. Ela vai temer a morte, ela vai fugir, ela vai tentar driblar a morte. Ou ela vai ter muito medo, muito pavor. Aleluia. Então, precisamos cumprir essa ordem. Rejeitar toda passividade. Nós temos um problema muito sério com a passividade. Nós cristãos, eu estou falando para o povo de Deus. Não estou falando para aquele que não acredita, para aquele que é visitante, que está aqui, não tem nenhum visitante hoje, mas eu estou falando para o povo de Deus. Nós somos passivos. Nós nos acomodamos. Ah, estou na bênção. Não, Deus é bênção, é vitória, né? Só querer uma parte boa do negócio. Aí a gente fica, eu tô com preguiça, hoje está frio, hoje não vou levantar, hoje eu vou dormir até tarde, hoje eu acho que eu vou ficar assistindo o programa do domingo à noite, que eu já nem sei mais, é o Fantástico, ainda tem, né? Vou comer uma pipoca, tá muito frio. Depois eu faço a minha oração em casa, 5 minutos antes de dormir, tá bom? É a realidade, amados. E eu não estou dizendo isso porque eu, sei lá, estou dizendo isso porque eu muitas vezes faço isso, tá? Porque eu não sou diferente de você e não sou melhor que você, não. Eu estou falando isso porque eu muitas vezes faço isso, tá? Uma coisa que eu não faço é que eu sempre venho no culto. Isso, culto para mim é sagrado. Eu venho. Olha, só não vier só porque assim, realmente pode ser alguma coisa muito que não tinha como. Mas eu venho. Mas os 5 minutinhos de oração antes de dormir, quem não faz isso, olha, eu vou dizer que eu vou tirar o chapéu.
Às vezes a gente já chega lá nas 10 horas, 10h30, 11 horas, agora eu vou orar para dormir, né? Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no meu dia e tal, enfim. Aí eu vou lá, 5 minutinhos, 10 minutinhos, aí eu vou dormir, estou cheia do Espírito Santo. No outro dia a gente acorda, já começa a luta, e aí o negócio fica estreito. A luta vem, o negócio fica estreito. E aí, não estou cheia, né? E aí fica difícil. Então, rejeite a passividade. Nós temos que ter vontade e disposição para buscar a presença de Deus. Lá no versículo também fala, no 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A gente faz isso, será, durante o dia, amados? Às vezes eu boto lá no Google uns hinos lá, né? Mas eu estou tão assim, ocupada lá, lavando roupa, cozinhando, fazendo a lida da casa, e aí às vezes eu nem presto atenção no que o hino está falando lá, né? Mas eu estou cheia de trabalho, né? Porque do Espírito Santo que não é. Não é verdade? Ai, Jesus! Lá em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Meu Deus. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amados, será que as nossas palavras têm transmitido graça às pessoas com quem convivemos, ou está transmitindo desgraça? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu não estou cheia do Espírito, eu não encho a minha vida, o meu Espírito, a minha alma, o meu coração e tudo em mim, eu vou transmitir que tipo de palavra? De graça, que é a palavra de Deus que nós deveríamos estar transmitindo, ou de desgraça? É complicado, não é verdade? Oh, Jesus, tem misericórdia. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos falar com Deus, falar de Deus e falar para Deus. Precisamos falar com Deus, falar de Deus e falar para Deus. Muitas vezes falamos de tudo, menos de Deus. É verdade, amados? Falamos da vizinha que trocou de carro, falamos que encontramos uma pessoa na verdureira, não falamos de Deus. Né? Verdade. Esse falar com Deus, de Deus e para Deus, é o fluir no Espírito Santo. E é uma maneira de sermos cheios. Quanto mais eu falo das coisas de Deus, mais eu me encho. Aleluia. Outra forma, dando sempre graças por tudo. Aleluia. A gratidão, ela nos enche do Espírito. E ela destrói a rebelião, que é o descontentamento. Porque quando eu não agradeço, amados, estou sendo rebelde, eu não estou tendo gratidão diante de Deus. Pelas mínimas coisas, eu tenho que agradecer, porque isso vai me encher de Deus, vai me encher do Espírito. E quando eu não faço isso, quando eu sou ingrato, eu sou rebelde, eu estou indo contra aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu não sou capaz de agradecer. Oh Deus! E aí, eu também acho que quando eu faço alguma coisinha, eu sou merecedor de algo que Deus fez por mim. Amados, nós não somos merecedores de nada. Se não for a graça do Senhor sobre as nossas vidas, já era para nós. Não existe nada que eu faça, nada que eu e você possamos fazer para merecer algo de Deus. Porque se assim fosse, eu ia subir aos 100 e poucos degraus da igreja da Penha, lá no Rio de Janeiro, que tem 100 e tantos degraus, é isso? Tem uma igreja lá no Rio de Janeiro que as pessoas pagam penitência, elas vão de joelhos, 100 e tantos degraus. Eu ia fazer isso aí, estava tudo bem, eu era merecedor.
Você entende por quê? Você consegue entender por que a gente não é merecedor? Porque não adianta subir lá os degraus de joelho. Se não for pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus na nossa vida. Porque jamais nós somos capazes de fazer algo para merecer algo de Deus. É a misericórdia e o amor dele. Aleluia. Nós sim, Deus nos ensina princípios da palavra que nós precisamos colocar em prática. Mas isso não quer dizer que eu sou merecedor. Ai, porque eu oro 4 horas por dia. Glória a Deus, você está sentindo o Espírito. Mas não é por isso que você é merecedor da graça e do amor de Deus. Não é. É porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. É porque Ele quis se entregar por nós. Glória a Deus. Porque Ele viu em nós algo que impediu Ele a querer sair da sua glória, descer nessa terra, se fazer homem e morrer numa cruz por mim e por você. Glória a Deus. Verdade. Glória Santíssima. Mas nós não temos. Você consegue entender isso, amado? Você consegue entender? Não dá, não tem como que nós seres humanos, pecadores como nós, como que nós possamos achar que a gente pode fazer alguma coisa para merecer algo de Deus? O Deus, o soberano, todo-poderoso, grandioso, misericordioso, maravilhoso. Não tem como. Isso é uma afronta a Deus. Achar que a gente pode fazer alguma coisa para merecer. Isso chega a ser uma afronta a Deus, porque Ele é tudo. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí a gente acha que a gente é capaz de fazer alguma coisa para merecer algo de Deus? Não, amados. Se você tem esse pensamento, tira esse pensamento. Esse pensamento não vem do Senhor. Tira esse pensamento da tua cabeça. Não há, por mais que tu faça, por mais que eu e você façamos algo para Deus, para a obra de Deus, isso não vai nos tornar merecedores da graça, do amor e da misericórdia. Glória a Jesus. Nós fazemos porque nós amamos ao Senhor e a obra dele. Você consegue entender isso? Amém. Fazemos porque amamos a Deus e aquilo que Ele fez por nós. É por amor que a gente também faz. Glória a Deus. É por amor que a gente tem que fazer. E não porque achar que a gente merece. Mas é por amor. E o amor dá sem receber. Você se dispõe a dar. Sem pensar em receber nada em troca. Isso é o amor verdadeiro. É o amor genuíno. Não é verdade? Então nós não merecemos. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, de Cristo. Sujeitar-nos significa renunciar ao nosso próprio ego, que é o nosso eu. Se eu não renuncio o meu eu não posso me sujeitar. E não vou me sujeitar ao Espírito Santo. Porque eu sempre vou ter um achismo. Eu sempre vou ter um pensamento dizendo, não é bem assim. Então, quando eu não me sujeito a Deus e a igreja, e muitas vezes aquele que Deus colocou como uma autoridade sobre a nossa vida, nós não vamos nos encher, não vamos avançar. Não vamos avançar. Porque o nosso eu é que está falando mais alto. Não é o Espírito Santo na nossa vida. É o eu. E quais são essas formas que esse eu se manifesta? Egoísmo é uma das formas que o eu. A pessoa que é egoísta, que ela é individualista, que ela só pensa aquilo que é melhor para ela. Ah, se eu pregar no domingo, eu vou, mas na quinta eu não quero. É o eu. O eu está falando mais alto. Autoafirmação. Defesa de opinião, desejo. A pessoa que defende essa opinião porque ela quer se autoafirmar, dizer que ela é a tal, eu tenho a minha opinião, ninguém me convence, porque eu sou de opinião. Tem gente que enche a boca, eu sou uma pessoa de opinião, de personalidade forte. Ninguém me convence quando eu tenho a minha opinião definida. É o eu. O Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai se chegar
lidar com uma pessoa assim? Ele não deixa o Espírito Santo agir. Ele não deixa o Espírito Santo falar. Ele rejeita o Espírito Santo. Porque a opinião dele é que tem que prevalecer. E por que muita gente sai da igreja? Por isso. É por isso. Porque não quer se sujeitar. A minha opinião é que prevalece. Eu acho que é assim. Essa maldição do achismo. Não porque o fulano está errado. É assim. A minha opinião é assim. Ah, mas eu estudei, aí eu fui pesquisar, eu li lá na palavra. Aí já distorce o negócio, né? Muda o contexto para justificar. Amados, Cristo se submeteu por nós. E você é melhor que Cristo? Eu sou melhor que Cristo? Para eu não querer me submeter? Sou? Não sou. Isso é soberba. Isso se chama soberba. Deus rejeita os soberbos. Aquele que se acha que sabe tudo. Que a opinião dele é que é a boa. Que os outros não têm inteligência. Deixa a inteligência de lado. Eu sou inteligente. Eu sei, eu estudei, fiz teologia. Estudei. Tem gente que enche a boca. Não se sujeita. Você acha que isso agrada a Deus? Jesus Cristo desceu da sua glória por nós. E a tua opinião é melhor do que Cristo, que desceu da glória por nós? Para com isso, amado. Para! Isso vai te levar para a derrota. Para! Se sujeite. Se sujeite. Cristo, ele se sujeitou a todas as humilhações lá, disseram horrores para ele, calúnia, coisa mentira, difamaram ele, cuspiram. E ele tinha todo o poder para dar um peteleco na orelha daqueles soldados lá, dos algozes dele, tá? Ele tinha todo o poder para dar um peteleco na orelha, né? Para com isso, tá pensando que tu é quem? Se ele fez, ele se sujeitou. E nós muitas vezes não queremos nos sujeitar, vir aqui ficar na porta, recebendo as pessoas. Tudo exemplos aleatórios, amados, tá? Eu não sei de nada. Só estou falando assim, eu estou dando exemplo aleatório, tá? Eu não vou ficar lá na porta, e eu vou ficar lá, receber a pressão na porta, e eu ficar lá com aquelas crianças que ficam lá incomodando? Não, eu não vou ficar. É assim. E Cristo se sujeitou por essa criatura. A coisa é feita. Nós somos igreja, irmãos. Meu Deus, misericórdia. Outra forma do ego se manifestar. Obstinado e opinioso. Aquilo que eu falei, a opinião, ele tem uma opinião para tudo, né? Ele sempre tem que mostrar a opinião dele. E não aceita a opinião de ninguém, a dele que tem que prevalecer. Outra forma, domínio sobre os outros. Aquela pessoa que é ditadora. Eu mandei assim, é do jeito que eu quero, tem que ser dessa forma. Eu tenho poder, então eu boto todo mundo debaixo do pé. A gente vê, muita gente assim. Muita. Principalmente aí no secular, aí, né? Quem é patrão, se vê muito tipo de patrão assim. Eu sei, convivi com gente assim. É difícil se sujeitar a esse tipo de pessoa. Só misericórdia. Nós temos que orar. Outra forma, incapacidade de receber críticas. Meu Deus, recebeu uma crítica, já sai chorando, não vou mais lá para aquela igreja. Não vou. Deus o livre. Se eu receber uma crítica, eu vou para baixo da coberta e vou ficar em depressão chorando o resto da vida. Porque aí ela vai para outra igreja, né? Porque ela recebeu crítica numa. Aí ela vai para outra. Mas ela carrega aquilo lá com ela. Aí alguém fala qualquer coisinha assim. Aquela lá também não presta, aquela igreja. Eu vou para outra. Mas ela carrega aquele negócio lá com ela.
Mas o problema é a igreja, não é ela, né? O problema é a igreja, não é a pessoa que não sabe receber crítica e ser humilde e rever as suas ações, seu comportamento. É a igreja que não presta. Ah, pelo amor, gente, pelo amor, para. Se você reconhece que você é humano e que você erra, pronto, já falou tudo. Falou tudo. Reconhecer os nossos erros. Atitude interesseira. Ah, eu ando com aquele irmãozinho lá porque aquele lá tem um pouquinho mais de dinheiro. Eu vou falar isso, eu vou usar esse exemplo porque isso é bem fácil de todo mundo entender. Tem um interesse. Não é porque ele ama o irmão incondicionalmente como Cristo nos ama, mas ele tem um interesse. E aí ele anda com aquele que ele tem interesse. Ego, eu. Atitude de ameaçar ir embora. Gente, vocês já viram esse tipo de pessoa? Eu já vi, participava de reuniões assim, eu via. Tô indo embora. Pegava a bolsa. Não quero ouvir mais nada. Tô indo. Tchau. Virava as costas. E embora. A gente fica assim, o que deu? O que deu? E tem gente assim dentro da igreja. Não quero mais ouvir. Pega as coisas e se manda. Não consegue escutar. Que tem que mudar. Sujeitar-nos é uma maneira de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio, porque é renúncia. Ser cheio é renúncia. Tem que renunciar no meu eu. Eu tenho que renunciar. Esse jeito de ser. Senão eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e estarmos cheios de nós mesmos. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e estarmos cheios de nós mesmos. Vamos repetir comigo, amados? Não dá para sermos cheios do Espírito Santo e estarmos cheios de nós mesmos. E agora eu vou usar uma lei. É a lei, é o princípio da física. É o princípio da impenetrabilidade da matéria, que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Na física é assim. Eu estou aqui, na frente desse púlpito. Tem como meu esposo vir aqui ocupar esse mesmo lugar que eu estou aqui, só se ele entrasse dentro da minha pessoa? Não tem, né? Então, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Certo? Agora, no mundo espiritual também tem. O Espírito Santo, ele não ocupa o espaço do teu eu. Ele não vai ocupar. Ou é o teu eu, ou é o Espírito Santo. Não tem como os dois ocupar o mesmo espaço. Não tem como o ego, ocupar o mesmo espaço que o Espírito Santo. Não tem. Impossível. Ou somos cheios de um, ou somos cheios do outro. Quem queremos? A decisão é nossa. A decisão é nossa, amados. De quem eu quero ser cheio? Do meu eu? Das minhas opiniões? Da minha força do braço? Ou eu quero ser cheio do Espírito Santo? Da dependência do Espírito Santo? Por quê? Porque com o Espírito Santo eu faço coisas inimagináveis. Coisas além desse mundo material. Agora, do meu eu faço coisas possíveis humanamente. Mas eu não vou fazer coisas impossíveis além do entendimento humano, se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Então, amados, o que eu quero, assim, que eu e você entendamos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não tem como a gente estar na casa do Pai vazio do Espírito Santo. Não tem como a gente avançar como igreja vazio do Espírito Santo. Pastor, a igreja está um pouco vazia. Por quê? Porque a igreja não está cheia do Espírito Santo. Eu não estou cheia do Espírito Santo. Eu tenho falhado. Eu não estou cheia. Porque se cada um de nós estivéssemos aqui cheios do Espírito Santo, esta igreja aqui ia ficar pequena,
nós teríamos que procurar uma sala maior. Talvez nós teríamos que abrir uma outra igreja em outro bairro, se estivéssemos cheios do Espírito Santo. Então não vamos nos enganar. Não vamos mentir para nós mesmos. Vocês sabem de quem é mentira, amados? A missionária Tamires, desculpa avançar agora, amados. Desculpa, mas eu tenho que falar. A missionária Tamires, ela pregou uma palavra aqui um dia muito forte. Que nós estamos muitas vezes aqui em cima do altar mentindo para Deus. Mentindo. Não podemos mais, amados. Vamos mudar. Eu e você. Vamos mudar. Glória a Deus. Amém, amados? Verdade. Ainda dá tempo. Vamos mudar. Ainda não é o fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não fique triste, amados. Porque essa palavra falou primeiramente comigo. Não queira pegar tuas coisinhas e virar as costas. Não queira dizer, a minha opinião não é essa. Não faça. Seja humilde. Sejamos humildes. Olha, foi uma luta, tá? Para eu trazer essa palavra. Porque essa palavra me confrontou. Ela me confrontou. E eu falei para Deus, eu quero mudar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha fraqueza. Amém. Peça ajuda também. Pastor, quer orar? Eu gostaria que orasse. Porque já se passou. Pode orar. Então vamos ficar em pé, amados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Feche teus olhos. Ô Paizinho, a palavra hoje foi para nós, teus filhos. Sim, Jesus. Teus filhos. Tua igreja. Aqueles por quem tu pagou um alto preço na cruz do Calvário. Pai, nós precisamos de mudança na nossa vida. Precisamos, Paizinho. Precisamos de mudança, nos ajuda. Nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Nos ajuda como igreja do Senhor, como filhos comprados, remidos pelo teu sangue. Nos ajuda, papai, a sermos cheios do teu Espírito Santo, aquele que tu enviou, que tu mandou para essa terra, Senhor, para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, para nos ajudar, Senhor, na nossa falta de entendimento e de discernimento, papai. Nos ajuda, papai. Que venhamos ser cheios do teu Espírito, que venhamos ter disposição para te buscar a tua presença, Senhor, para que venhamos realmente trilhar um caminho de vitória e de bênção, levando a tua palavra, Senhor. Oh Deus, operando maravilhas como tu operavas quando andastes nessa terra, Senhor, porque somos igreja do Senhor. O teu poder é manifesto no meio do teu povo, é manifesto no meio dos teus filhos. Nós não podemos aceitar, Senhor, que não haja manifestação do teu poder e do teu Espírito no nosso meio, Pai. Se estamos falhando, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa como igreja. Nos perdoa as nossas falhas, Senhor. A nossa falta de entendimento, a nossa passividade, o nosso comodismo, Pai. E em nome de Jesus, nesta noite nós rejeitamos. Você diz amém, amados? Concorda? Rejeitamos como igreja toda a passividade, toda a falta de disposição, Pai. Nós rejeitamos em nome de Jesus. E que saiamos daqui, Senhor, transformados pelo teu poder e pela ação do teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos guia, que toque nossas vidas, em nossos corações, que nos convence, que nos mostra o caminho certo, que nos mostra o caminho pelo qual não devemos andar e nem seguir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. E você diz amém, amado? Concorda com essa oração? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado pela oportunidade, pastores. Desculpa aí o avançar.